Olá, eu sou Vanessa de Sales Silva, extensionista do projeto de extensão intitulado Estratégias Didáticas em Química e Microbiologia para o Ensino Fundamental, e junto com a estudante Maria Eduarda Carvalho de Araújo, estamos sendo orientadas pela professora doutora Precisa de Souza Botelho, juntamente com o professor colaborador Francisco Braga da Paz Júnior. O projeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Pintor Lauro Vilares, uma instituição educacional que é referência em ensino fundamental. Ela está localizada no bairro de Torrões, em Recife, e oferece ensino regular tanto para o ensino fundamental quanto para a educação de jovens e adultos. Em termos de infraestrutura, ela possui bibliotecas e acesso à internet banda larga, porém carece de laboratórios de ciências ou salas para práticas experimentais. E esse foi um dos motivos principais para escolhermos essa escola para dar início ao nosso projeto. O nosso público-alvo foram os estudantes de uma das turmas de eletivas da escola. Essa turma possuía 40 discentes e era formada por 4 oitavos anos diferentes, 10 estudantes representando cada oitavo ano. Eles possuíam idade entre 12 e 15 anos. E quando questionados sobre suas experiências prévias tanto em química quanto em microbiologia, eles relataram que não tiveram muitas aulas práticas nessas áreas, mas se mostraram muito interessados na aplicação desse projeto na escola. A nossa metodologia envolveu 3 etapas principais. A primeira envolvendo a aplicação do pré-testes. Estes testes tiveram como objetivo avaliar o conhecimento prévio dos estudantes em relação ao assunto que seria trabalhado na intervenção pedagógica. Logo após, o segundo passo seria a aplicação dessas intervenções. Várias estratégias didáticas foram adotadas ao longo das oficinas, entre elas envolvendo ciclo de palestras, jogos lúdicos, maquetes, atividades experimentais, entre outras coisas. Após a aplicação dessas estratégias, um pós-teste era entregado aos estudantes, com o objetivo de ver se aquela estratégia tinha funcionado de forma eficiente. Os dados eram então registrados e depois comparados com pré-testes, para ver a evolução dos estudantes após a aplicação das intervenções. As intervenções pedagógicas foram divididas em 2 oficinas principais. A primeira, intitulada A Química no Mundo, que teve como objetivo trazer atividades investigativas voltadas para o ensino da química. Já a segunda foi intitulada Mundo Fúngico, que teve como objetivo trazer atividades investigativas voltadas para a microbiologia. A oficina Química no Mundo buscou conectar a teoria da química com o dia a dia dos estudantes. Nessa oficina foram utilizados materiais simples, onde os estudantes puderam experimentar e aprender mais sobre conceitos e fenômenos importantes da química. O objetivo principal foi mostrar aos alunos que a química não é apenas uma matéria escolar, mas sim uma ciência presente em tudo ao redor. 4 atividades investigativas foram realizadas. A primeira, descobrindo a propriedade da água através de experimentos. A segunda, teste de chama, a impressão digital dos elementos químicos. A terceira, solo, o mundo sob nossos pés. E a quarta e última, ar, o mundo que não vemos. A primeira atividade investigativa da oficina Química no Mundo foi descobrindo as propriedades da água através de experimentos. Nessa atividade, os estudantes foram apresentados as características químicas da molécula da água. Antes da realização das práticas, os estudantes realizaram pré-teste e assistiram uma palestra sobre o assunto. Logo em seguida, foram divididos em 4 grupos, e cada grupo teve a oportunidade de realizar todas as 4 práticas experimentais planejadas. As práticas envolveram tensão superficial, capilaridade, polaridade e densidade. Após as atividades investigativas, os estudantes responderam o pós-teste com perguntas semelhantes às questões do pré-teste. A análise dos dados foi feita a partir da porcentagem da média de acerto por cada questão, permitindo a comparação do pré e do pós-teste. Ao observar o gráfico, percebemos que houve um aumento significativo em todas as questões, resultando em um aumento percentual de 23%. Dessa forma, podemos concluir que essas atividades práticas foram efetivas para a fixação dos conceitos sobre as propriedades da água. Na segunda atividade investigativa da oficina, os estudantes foram introduzidos aos conceitos de espectroscopia dos elementos químicos e ao modelo atômico de Bohr. Para isso, os alunos realizaram um experimento chamado teste de chama, que ajuda a compreender melhor o modelo atômico de Bohr. As diferentes cores emitidas no teste de chama revelaram informações sobre a composição dos elementos presentes nas amostras analisadas.
Foram analisados sais diversos, como cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de bário, entre outros. Foi notável o entusiasmo e o engajamento dos estudantes durante a realização da prática. Bota na mesa. Aí tira só um pouquinho, não tira muito não, porque você tem que usar. Ó, esse do outro lado. Cuidado, sim. Cuidado. Eu assustando, vamos calma, agora não, só quando tiver. Coloca mais na pontinha, tá bom? Agora sai da frente. Ele não consegue. É laranja, a marca vermelha. Não é laranja. Vermelho, assim como na atividade investigativa anterior, houve um aumento percentual de acertos excelente ao comparar o pré-teste com o pós-teste. Todos os resultados de acertos do pós-teste superaram aos 50%. Dessa forma, ficou claro que o teste de chama é uma estratégia excelente para a compreensão do modelo atômico de Bohr, bem como para a compreensão de diversos fenômenos ópticos do dia a dia. A terceira atividade investigativa, Solo, o mundo sob nossos pés, buscou investigar as características e propriedades químicas do solo. Foram aprendidos conceitos como a composição do solo, o que são solos ácidos, o que são solos básicos, chuva ácida, entre outros fenômenos. Os estudantes foram separados em 4 grupos e realizaram práticas que envolveram permeabilidade do solo, envolvendo solos arenosos, argilosos e humosos, chuva ácida, onde foram aprendidos suas formações e os principais poluentes, fluido não newtoniano, onde os estudantes fizeram esse fluido a partir de amido e água, e, por fim, práticas envolvendo indicadores ácido-base. Ao observar o pré e o pós-teste, observa-se um aumento significativo na média de acertos para as questões 1 e 3. Já para as questões 2 e 4, observa-se uma leve regressão, mas ainda assim com uma quantidade de acertos acima de 40%. Analisando de maneira geral, o resultado do pós-teste atingiu as expectativas, o que demonstra que, assim como as outras atividades investigativas, essa também é excelente para o aprendizado dos alunos. Na última atividade investigativa, Ar, o mundo que não vemos, os estudantes foram apresentados a composição química e algumas propriedades físicas e químicas do ar. Os estudantes, assim como nas demais dinâmicas, foram divididos em 4 grupos e realizaram experimentos como pressão atmosférica envolvendo chama, formação de tsunamis, reações químicas e composição do ar. Os resultados comparativos do pré- e pós-teste dessa atividade investigativa se demonstraram excelentes para todas as questões, demonstrando que os conceitos aprendidos na teoria e aplicados na prática foram internalizados pelos alunos. A oficina Mundo Fúngico teve como objetivo conectar o estudo da microbiologia e biotecnologia às experiências cotidianas dos alunos através de uma abordagem construtivista visando desenvolver científica e pedagogicamente os estudantes, aproximando o conhecimento científico gerado nas instituições de pesquisa à realidade das escolas, utilizando como modelo o estudo prático de microbiologia para que tenham posturas mais reflexivas em relação às ações em saúde e meio ambiente. As práticas aplicadas na escola foram 4: organismos eucariotos, onde estão os fungos, testes de produtos de limpeza e, por fim, estudo dos fungos. Na primeira atividade investigativa, organismos eucariotos, os estudantes desenvolveram uma maquete para demonstrar as células eucariontes dos fungos, destacando sua composição, organelas e funções. Os estudantes foram instigados a construírem modelos celulares para diferenciar as células fúngicas e bacterianas. Para a confecção dessas células, eles utilizaram materiais recicláveis, isopor, massa de modelar, cola de silicone, tinta guache, garrafa PET, cola, pincel e tesouras. Os estudantes foram divididos em 4 grandes grupos, e cada grupo recebeu o material necessário e um guia para a confecção das células eucariontes e procariontes.
Cada grupo desenvolveu as suas células com os conhecimentos prévios adquiridos na primeira palestra e também com o auxílio de imagens oferecidas por nós. A segunda atividade investigativa, Onde estão os fungos, teve como abordagem prática em que constituiu em analisar onde se encontram os micro-organismos. Os alunos foram direcionados a coletar micro-organismos dos mais diversos materiais de uso pessoal que são compartilhados com frequência entre eles, como garrafa de água, batom, celulares e até fone de ouvido. Esta atividade teve como objetivo mostrar a existência de micro-organismos em todos esses materiais e observar o crescimento deles em meio de cultura. Os alunos foram divididos em grupos de 4 pessoas e foram direcionados a irem a locais que eles acreditassem que existissem fungos. Cada grupo recebeu uma placa de Petri descartável com meio de cultura e um suave para coletarem os fungos. Foram orientados a passarem o suave de forma leve pelo meio de cultura e não pressionarem, para que assim coletassem de modo mais eficiente os fungos. Após a coleta, os estudantes devolveram as placas de Petri que foram devidamente lacradas e colocadas dentro de uma estufa no instituto. Após o crescimento dos fungos na placa de Petri, foram preparadas lâminas para que os alunos pudessem observar no microscópio os fungos coletados. Essa visualização aconteceu na visita técnica guiada dos estudantes no Instituto Federal. Na terceira atividade investigativa, teste de produtos de limpeza, nos baseamos nas respostas que foram entregues nos questionários. Foram eleitos os 3 produtos de limpeza mais utilizados ou que são considerados pelos alunos como eficientes contra fungos. Foram coletadas das placas as unidades formadoras de colônia, UF6, onde foram diluídas em água e replicadas em um novo meio. Juntamente ao novo semeio, foram introduzidos discos de filtros de papel embebidos com os materiais químicos eleitos. As placas foram isoladas com papel PVC e reservadas em uma estufa. Os alunos, posteriormente, observaram o crescimento durante alguns dias de cada placa com determinado produto. As placas utilizadas nessa atividade investigativa foram as placas que os alunos coletaram os fungos na atividade anterior. E, por fim, na quarta atividade investigativa, leveduras. O experimento consistiu em testar a fermentação em 3 tubos, variando os ingredientes para observar as condições necessárias para a produção de gás carbônico. Foram necessários 3 tubos de ensaio, 3 bexigas de borracha, açúcar, fermento biológico seco, colher e água morna. Com o auxílio dos estudantes, foi distribuído água morna entre os 3 tubos de ensaio. No primeiro tubo de ensaio, foi colocado apenas açúcar, no segundo, apenas fermento biológico seco, e no terceiro tubo, açúcar e fermento biológico. Foi colocado em cada tubo de ensaio uma bexiga de borracha. A prática durou em média 30 minutos e o resultado foi que a fermentação ocorreu apenas no terceiro tubo, onde tinha fermento, água e açúcar, onde ocorreu a fermentação e ocorreu também a liberação do gás carbônico que fez a bexiga inflar. Nos outros tubos não ocorreu a fermentação por conta da falta de um dos ingredientes. Após a aplicação do pré-teste no início do ano, antes de começar as oficinas do mundo fúngico, e após a aplicação do pós-teste no final do ano, após finalizar as oficinas do mundo fúngico, os resultados foram analisados e tivemos um aumento de 95% de acertos nos testes. No pré-teste, a média de acertos foi em torno de 40%. Já no pós-teste, a média de acerto foi em média de 78%. Ocorreu um aumento significativo na quantidade de acerto dos estudantes após a oficina Mundo Fúngico, após as aplicações de atividades práticas. Algumas das atividades desenvolvidas por nós foi a visita guiada para o Instituto Federal Campus Recife. Os estudantes visitaram o Campus Recife durante o período de greve e tiveram acesso aos laboratórios de biologia e microbiologia. Além de palestras e minicursos, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer todo o Campus Recife. A atividade extra desenvolvida foi a produção de jogos lúdicos, como dominós, super trunfos, jogos de tabuleiro e de memória. Os jogos aplicados no último dia da oficina abordaram todos os temas estudados e trabalhados durante o ano. O projeto de pesquisa teve diversas contribuições para a comunidade, como a melhora no comportamento dos estudantes, o maior interesse dos professores em realizar atividades práticas e também o estímulo ao ingresso no IFPE. Após a visita guiada com os estudantes no IFPE, foi visível o interesse dos estudantes em ingressar no Instituto, e esta, com toda certeza, foi a maior contribuição que o nosso projeto de pesquisa fez pela comunidade.